Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Jocum Veredas. Vai ser um tempo bem precioso e aproveita aí a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então nós estamos aqui com o Tony Lee, né? Uma bênção de Deus, um amigo nosso que estamos aprendendo a conhecer e quanto mais eu te conheço, Tony, mais eu te admiro, te respeito. Então vai ser muito legal a gente bater esse papo aqui, conhecer um pouco mais a teu respeito, né? E como é a tua caminhada com Deus e esse tempo que você tem servido ao Senhor e o que tem impactado também em tantas outras vidas aí, né? E eu queria já começar a perguntar assim para você, uma pergunta muito importante, né? Qual é o seu drama preferido, né? Então, como nós chamamos aqui, dorama preferido. Dorama, né? Dorama. Olá a todos. O drama que eu vi, né? O favorito até agora, né? A Advogada Extraordinária, né? E com todo com a deficiência, né? Só que isso trazendo outro lado, que com a inteligência que foi juntada e mostrando, né? E não sendo diferente. E um drama assim que eu gostei muito, que trouxe um conteúdo muito assim rica. Espero que saia, né, o Season 2, né? Ah, sim, sim. Eu também assisti, acho que foi o meu primeiro que eu assisti, né? Esse aí, e digo assim que conquistou o meu coração, Sim. né? Verdade, também achei tudo isso que você falou e começou também a me apresentar a cultura coreana, né? E foi bem interessante mesmo. E já começando assim, falar de Coreia, falar de você, como é que foi essa sua chamada, né? Para o tempo de missões, para o tempo integral? Como é que desenvolveu essa caminhada sua, né? Hoje você é líder de base, lidera uma iniciativa lá em Atibaia, São Paulo, né? Junto com a sua esposa Sara. Mas como é que começou essa caminhada integral em missões na tua vida? Sim, eu não fui comissionado lá na Coreia, né? Porque a pessoa pergunta muito, né? Que acham que eu fui comissionada, né? Lá na Coreia para o Brasil. Mas na verdade eu sou imigrante. Então eu vim aqui no Brasil quando eu tinha 11 anos, né? Com os meus pais, com meus irmãos e eu fiquei morando, né, durante todo esse tempo, né, desde 1987. Sim. Então, depois eu conheci o Jocum através de uma escola chamada Envia, né, escola noturna, né, e que para pessoas que têm comércio, para quem que trabalha, né? Então eu conheci isso através da Envia, desde 2009. Deus tinha chamado desde então, só que eu deixei de atender o chamado durante 6 anos. Foi mesmo? Sim. Depois eu casei, tenho uma filha, né, que agora tem 8 anos, e realmente Deus chamando todo ano. E 2016 eu atendi esse chamado, eu fui fazer a ETED lá no Jocum Contagem, no Minas Gerais. E depois comecei essa vida. Depois da ETED, né, Escola de Treinamento Discipulado, Jocum Contagem, e depois entrei nessa missão, né, tempo integral, né, junto com a minha esposa, Sara, e com a minha filha. Né? Mas Sara já era jocumeira, isso? Já era. Antes de você ser Sim. jocumeiro. Sim, né? ela desde 2004. Ela fez ETED, o Toronto, Canadá, uma base só de coreanos. Sim. Sim, durante 7 anos ela trabalhou lá dentro, né, da base, fora da base, com universitários, dirigindo ETEDs, levando equipes para fora. E depois ela veio comissionada para cá. Então ela chega no Brasil já como missionária. Sim, ela foi comissionada, na verdade. Ah, sim. Mas uma pergunta que eu te faço, assim,
Antes da ETED, você fazia o quê? Você servia na igreja? Você tinha um emprego? Porque muitas pessoas, né, sempre gostam de saber, assim, o que é que tocou no teu coração, né? Porque muitas pessoas hoje, às vezes, estão, agora, no exato momento que estão assistindo esse podcast, elas estão no trabalho, elas estão envolvidas com projetos, né, comerciais, empresariais, mas algo no coração delas, então, está mexendo. Então, antes da Jocum, você fazia o quê? Podemos a gente saber aqui. Sim, eu trabalhava, desde 15 anos eu trabalhava, então continuei trabalhando e eu servia como voluntário. E tanto na igreja... Voluntário na Jocum. No Jocum. Sim. Né, na Jocum, e na igreja eu servia como... Eu ministrava o louvor, né? E eu era diácono da igreja, né? E depois... eu nunca interessei em ser missionário, na verdade. Só que eu gostava de trabalhar dentro da igreja. Às vezes ia para uma viagem missionária, assim, de 2 semanas. Eu gostava, mas só que nunca pensei de entrar a missão tempo integral. Sim. Mas aí eu trabalhava até então, até 2016 eu trabalhei. Sim. Até o primeiro semestre. Aí depois eu fui para a contagem. Né? Mas eu sempre servi como voluntário, né? Até 2016. Uma pergunta que muita gente faz assim, mas como é que você ouviu Deus? Né? Foi uma voz, né? Foi um raio luminoso ali na sua cabeça? Como é que foi isso? Essas experiências tem várias formas, né? Eu já ouvi voz dele, né? Assim, voz, né? Uma vez, e através da natureza até, né? E sempre eu recebo, né? O voz aqui dentro do coração, que o Espírito Santo sempre traz, né? Não apenas sentimento, mas traz versículos, passagens da Bíblia e tanto palavras, né? Que realmente o que precisa ser ouvida. E então esse foi o processo que você viveu para dizer sim para missões de tempo integral, porque é uma decisão radical, né? Sim, foi. Você era alguém que trabalhava com vendas, tinha importação, né? Tinha um bom emprego, sim, né? E de repente você larga tudo isso, não para fazer um curso, mas para uma caminhada de longo prazo, caminhada essa que Sara, sua esposa, já estava fazendo. Então, esse processo de ouvir Deus foi assim? Você ouviu, sentiu no seu coração esse sim, chamado? Sim. Senti desde 2009. Deixei durante 6 anos. E sempre, todo ano, todo tempo, Deus falava, né, no coração. Eu sentia e falava, Ele chamava para andar junto com Ele. Isso não quer dizer que Ele nunca não anda junto comigo, mas sim, na claro. missão, né? Que é um chamado para a missão. Então, eu fui eu fiquei meio esquecido. Aí, em 2016, Ele realmente chamou para poder entrar na missão. Aí, me perguntei que eu não podia sair na empresa para não deixar faltar nada em casa. Sim. Só que Deus não desafiou de uma forma assim, carinhosamente perguntou para mim quem cuidaria melhor da minha esposa, da minha filha, que seria eu ou Deus. Então eu precisava realmente deixar para Deus, e naquele mesmo dia eu pedi a demissão. Olha, que desafio, né? Sim. E você, quando toma essa decisão, Sara apoia. Como é que foi essa história? A Sara, quando aí essa questão, né? Aí foi mandar mensagem para ela depois que eu já pedi demissão antes de consultar ela, né? Aí eu falei, poxa, então agora é segundo round, né? Sim. Aí foi falar com o patrão e o patrão abençoou. Agora
faltar a bênção da minha esposa, né? Então eu mandei mensagem que eu pedi demissão e tal, e ela mandou mensagem, eu sabia. Olha, que bênção. Então o Espírito Santo já comunicou a ela também. Né? Quando eu te conheci, né, foi num encontro em uma das bases de Jocum, assim, você estava ministrando louvor e também estava participando do evento, né? E eu disse assim, pai, esse é o coreano mais brasileiro que eu já vi na minha vida, né? Quais são os choques culturais, assim, né? Porque sua família, né? Você, sua esposa e sua filha, né? Vivem dentro de dois contextos culturais, né? Amam o Brasil, né? Certamente familiares seus já tiveram a oportunidade de voltar para a Coreia, você talvez já deve ter tido a oportunidade de voltar para a Coreia. Sara optou em vir para o Brasil. Quais têm sido os grandes desafios de viver em culturas, né, diferentes? Talvez a pergunta primeira fosse essa. São culturas diferentes e se são, como é que você lida com isso? Né? Como é que Sara lida com essa questão dentro de missões? Né? Na rua é mais fácil evangelizar as pessoas, lidar com as pessoas, mas o que pega mais é a convivência. O choque cultural chega quando você começa a viver junto, né? 24 horas, porque na base não tem como a gente não mora assim outro lado da rua ou uma casa separada, não, é um prédio só tem quartos separados só. Então, a convivência já traz o choque cultural, né? Pensamento também é diferente, né? Pontualidade é diferente, né? E compromisso é diferente. A mentalidade tem algumas diferenças, sabe? Inclusive, tipo, aqui no Brasil, tanto na Coreia também, mas cada estado tem seu costume. Sim. Tipo, tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste, Norte, Sul. Cada um tem sua cultura também, né? Cada região, né? Regional. E ainda um país que fica ao outro lado do mundo, com certeza vai sofrer um choque cultural, porque a língua também, sabe? A expressão, né? E dependendo de um humor, né, da pessoa, em vez de ter uma comunhão, né, entre o irmão, ele tem um conflito cultural primeiro. A cultura sempre atrapalha um pouco. Só que a gente sofreu um pouco, sofreu muito no começo. Só que a gente começou a orar e Deus veio moldando a gente, sabe? Para esticar. E muitas vezes eu expresso para Sara que a gente rasgou, simplesmente, sabe? Para que possa abraçar, possa esticar, para poder trazer para dentro, sabe? Então, a questão não é discutir, a questão é ouvir e tentar entender, né, dentro da palavra e dentro da verdade. Não algo que pela experiência, não é algo pela somente uma paciência do homem, sabe? Isso é uma coisa interessante que você está falando, Tony, porque Sara vem de Toronto, de uma base de Jocum só de coreanos, né? E ela vem para o Brasil e aqui no Brasil também ela é pioneira, né, junto com o pastor Davi, que veio da Coreia, pioneirando também uma iniciativa só de coreanos. Sim, né? O pastor Davi também veio junto com a Sara, lá de Toronto também. Então eles vieram os dois de uma base só de coreanos no Canadá. Sim. E abrem no Brasil uma base só de coreanos. Sim. E agora você e Sara têm o desafio, né, de
de sendo coreanos, né? Sim, Liderar uma base sim, com brasileiros, sim, né? sim. E como é que é essa iniciativa de vocês lá em Atibaia, São Paulo? Talvez quem esteja nos ouvindo aqui não sabe em que lugar fica, né? Então conta um pouco para a gente do que vocês fazem lá, Sim. né? Como tem sido essa experiência, porque é um desafio também, né? Sim. Uma coisa é eu sair da minha nação e ir para outra nação e ser liderado por pessoas daquela nação. Outra coisa é eu estar aqui e ser liderado por pessoas de fora, né? E para mim, assim, eu já conhecia a iniciativa da base que Sara pioneirou, que é Jocum 300, né? Sim. E tanto é que a primeira pergunta que eu fiz, não sei se você lembra, quando eu soube de Atibaia, assim, é a base só de coreanos? Aí você disse, não, é de brasileiros, Sim. né? Então, como é que é essa experiência lá? O que é que vocês fazem? Como é que é a base? Qual é a dinâmica Sim. lá em Atibaia? Atibaia fica a 70 quilômetros do capital, São Paulo capital, né? É interior de São Paulo e fica também perto do Campinas, né? Fica em torno de 45 quilômetros, que a Campinas é mais perto, né? Fica perto do Mairiporã, Bragança Paulista, né? Itatiba, e assim, é o interior de São Paulo. Fica na rodovia Dom Pedro I. Eu digo assim, eu não diria uma base brasileira, sabe? E eu sonho que o Jocum, né, que sendo internacional e interdenominacional, tem que ser uma base, né, ser transcultural, né? Então, eu sonho, né, o que Deus tenha trazido não é uma base brasileira, mas base transcultural, né? Então, e também trazendo o nome da ponte para ser ponte de todo lado, para todas as pessoas e para todas as nações. Ótimo. Né? Então, é uma ponte que você pode comissionar e pode receber pessoas. Então, pode enviar pessoas e tanto receber pessoas. Né? Então, é um lugar que realmente não só comissionou, não só enviou e agora cada um por si. É uma ponte que você pode contar com a base, mesmo que você estando fora, sabe? E quando você quer voltar, tendo espaço para que a pessoa pode refugiar, descansar, Sim. sabe? E tanto para as igrejas, né? Ser ponte de braços para as igrejas locais também. Tem igrejas que nós temos parcerias que estamos trabalhando junto um ministério de refugiados de afegãos. Que bênção. Sim. E também tem junto com a igreja que nós acompanhamos o trabalho da igreja e uma fundação casa. E tanto evangelismo na rua. Sim. E tanto futebol, escolinha de futebol de sábado, de um bairro de periferia, sabe? Então, esses trabalhos que a gente está estendendo, sabe? Muito interessante. Quando você fala, né, da base, né, e esse é um valor de Jocum, né, nós sermos internacionais e interdenominacionais. E eu achei muito interessante quando você trouxe, eu quero trazer isso novamente para a mesa, para a conversa, quando você trouxe que o que alinha, né, os relacionamentos é a palavra. É interessante porque realmente a cultura brasileira e a cultura coreana, a princípio, são culturas bem diferentes, né? Então, quando essas culturas elas são desafiadas a conviverem, né? Como você falou, é fácil na rua. Na rua, eu vou me encontrar com aquela pessoa, porque 10 minutos, 15 minutos, uma conversa rápida, talvez nunca mais a veja. Mas no convívio de base, né? Onde nós vivemos em comunidade, dentro de Jocum, você tomou café com a pessoa, você almoça com a pessoa, você janta com aquela pessoa, você trabalha com aquela pessoa. E eu achei interessante que você trouxe
e queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que alinha os relacionamentos, então, não são as culturas, ou uma cultura superior à outra, uma cultura mais maleável à outra, mas a palavra, a verdade da palavra. Como é que isso se dá no dia a dia, assim, na resolução de conflitos, digamos assim, né? Isso não foi fácil. Já faz uns 2 anos e 5 meses que nós abrimos a base, pioneiramos a base lá em Atibaia. E não foi fácil. Também eu não sabia como fazer e como lidar as coisas. Então, com o tempo, Deus veio moldando e ensinando sobre isso. Agora, a primeira coisa que eu quero trazer é sobre a cultura do reino, não cultura coreana, não cultura brasileira. Muito bom. Que nós precisamos alinhar no cultura do reino. Não é que eu vou me ceder algo e quero ganhar o outro. Não, eu preciso renunciar à minha cultura. Sim. Para eu poder ganhar a cultura do reino. Que os brasileiros também façam isso. E também pessoas que no nativo que tem que fazer isso para conviver. Se caso uma base tem que ser transcultural, que vai ser internacional, cada um precisa deixar a sua cultura para poder se alinhar na cultura do reino, sabe? Então essa linguagem que a gente precisa aprender. Não é apenas tipo, eu vou ter paciência com aquela pessoa. Nós somos homens, temos certas limitações. Sim. Então, essa paciência um dia vai acabar. Só que se a gente adquirir e viver na cultura do reino, aí sim, a gente pode alinhar com a pessoa. Se a pessoa topar, né? Se a pessoa entrar nessa cultura do reino, sabe? Então, precisamos ajustar nisso. E demoramos um pouco, sabe? E pregar realmente o que é reino de Deus, sabe? O que é viver na cultura do reino. Eu acho muito interessante o que você está trazendo, Tony, porque nós estamos vivendo hoje em dia, a nível de mundo também, muitos posicionamentos extremistas, né? Não vou citar nomes aqui para não gerar nenhuma polêmica, porque o objetivo não é esse, mas nós temos visto as pessoas tomando posicionamentos extremamente radicais, né? E famílias se dividem, né? Grupos se dividem, e você está trazendo para a gente algo extremamente importante, que é a cultura do reino, né? Então não é a supremacia de uma nação sobre outra, de uma cultura sobre outra, de um costume sobre outro. É realmente essa disposição, e aí vai para o sacrifício, né? Como você falou que você e Sara decidiram rasgar, né? E até esse gesto ele é muito significativo, ou seja, eu abro mão de quem eu sou por algo maior, né? Que é o reino de Deus. Eu acredito que para quem está nos ouvindo e queima no coração o desejo de se envolver com missões, certamente terá cenários de vivência transcultural. Como você falou, até no próprio Brasil, a cultura do Sudeste é diferente do Nordeste e por aí vai, né? E então o segredo é esse, né? Entender que o reino de Deus, ele é maior do que as nossas culturas locais, né? Então, achei muito interessante isso, Tony. Porque você tem que deixar. Eu não posso tirar da pessoa a roupa da cultura da pessoa. A pessoa tem que entender, para você entrar no ambiente, você tem que trazer, você tem que tirar o que você tem. Senão, eu não posso alinhar com a pessoa. Então, precisa ensinar, tirar o velho homem, né? E vestir o novo homem. É isso que a gente precisa levar, né? Tanto dentro da base e tanto dentro da igreja, e tem que levar isso para fora. Interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu sempre vejo você falando sobre ouvir Deus, e você é um amigo de Deus e Deus é seu amigo, né?
O que eu queria perguntar para ti agora, Tony, assim, qual é a mensagem que Deus tem trazido ao teu coração nesses últimos dias, que tem queimado, né? Que tem te reposicionado e apontado para que lugar? O que é que Deus tem te chamado a fazer mais? Eu sei que você está pioneirando uma base, eu sei também que você tem uma ONG, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho sobre ela, né? Mas qual é a mensagem que Deus tem trazido ao teu coração nesses últimos dias, que tem queimado, tem batido o coração com mais força? Sim, desde o começo do ano, Deus falou, não Deus que falou, mas tive uma impressão sobre a morte. E meio de janeiro, quando eu fui lá na base de Ouro Fino para dar aula, né, da MF, que é a Escola Missão de Férias, né? E eu fui convidado para dar aula, foi um dia, né? Então não é tão longe, então eu fui de carro de manhã, aí dei aula de manhã, à noite eu voltei, né? Eu retornei à noite mesmo. Aí quando eu cheguei, eu falei com uma das lideranças, né, que é a esposa do Cristiano, que é a Crisley, e ela falou ela compartilhou o sonho, né? E ela falou que, poxa, Tony, eu estava numa igreja e eu estava lá falando, só que lado de uma caixão. Oh. Eu falei, aí ela falou que pediu oração para mim, né, sobre esse sonho, acho que alguém da família que vai ter alguma coisa, então vamos orar. Eu falei, não, vamos orar sim, tal. Aí voltei, né, e também eu dei abraço pro, né, o amigo meu, que é o Cristiano, e mês de fevereiro aconteceu fatalidade. O Cristiano, o esposo dela, faleceu, né, por acidente, fatalidade. Depois, alguma semana depois, também faleceu o pai do meu amigo também, lá em São Paulo, e faleceu um amigo nosso que ajudou a criar a horta, sabe? Ajudou a fazer a horta lá na base, quando a gente pioneirou, quando a gente abriu, e ele também tinha falecido por causa do câncer. E eu fiquei assim, puxa vida, menos de 3 meses, 3 mortes, e as pessoas que eu conhecia, amigo, e poucos amigos que eu tinha, sabe? Então, me impactou sobre a morte. Me deu assim. E Deus, eu perguntei para Deus, e Deus falou sobre a eternidade. Sim. E claro, a gente sabe sobre a eternidade. A gente sabe que a gente vai viver para sempre. A gente vai viver no reino. Só que, assim, eu só pensava, né? E não chegava assim, sentindo na pele. E quando Deus fala sobre a eternidade, e a gente vai viver na eternidade. Só que não vai viver, a gente está vivendo na eternidade. Sim. Então, isso deu para me sentir mais, que queimou mesmo no meu coração, de pensar e orar mais sobre a eternidade. Sim. E comecei um pouquinho assim, a postura de viver, né? A atitude, né? A vida. E eu estou vivendo na eternidade, como eu estou vivendo na eternidade. Não esperar uma eternidade, sabe? Então, essas palavras que veio mais forte esses últimos dias. E o que você acha que uma pessoa que passa a viver assim, que ter esse entendimento sobre viver a eternidade hoje, que impacto isso tem na vida de uma pessoa, né? Entender que a eternidade não é no futuro, mas ela já está agora. O que isso gera numa pessoa que caminha com Jesus, por exemplo? Viver como se fosse aqui o reino. Sim. É viver como... Não é como, Deus está presente. Então, eu vou viver na presença de Deus o tempo todo. Sim. Abriu a porta ali, eu vou encontrar Deus e pronto.
Não é que eu vou encontrar Deus daqui a, sei lá, 1000 anos, 2000 depois. Não. Agora. Eu vou encontrar Deus agora. Eu vou conversar a Deus agora. Não preciso esperar, eu não preciso deixar a eternidade ou deixar Deus lado de fora. E eu vou viver literalmente o tempo todo. E ouvindo e falando para Ele, conversando, dialogando, todo o tempo. E com certeza que eu não preciso me preocupar, principalmente com coisas materiais. Ou fazer planos, porque eternidade, eu não preciso me limitar. Essa mensagem é bem radical, né? Porque eu não preciso, porque o Senhor, eu estou vivendo com o Senhor. Já está vivendo. Já. Uhum. Então eu não vou me encontrar depois da minha morte. Porque a minha morte é aqui na terra. Só que a minha vida continua na eternidade. É isso que eu acredito. E eu estou vivendo assim. Sim. Que bênção. Isso é bem interessante porque nós escutamos muitas vezes as pessoas dizendo assim, como eu queria me encontrar com Jesus, né? Ou algumas pessoas dizem assim, Jesus, eu não aguento mais esse mundo, eu queria tanto me encontrar com você. E falando de morte, né? Falando assim, tipo, eu gostaria de morrer para me encontrar com Deus, né? Quando você traz essa verdade bíblica profunda, né? De que na verdade a eternidade já é aqui, né? Isso então tem te dado segurança para caminhar, para exercer o teu chamado, para pregar, né? Você esteve com a gente no tempo da ETED, foi um tempo bem precioso aqui na base de Jocum Veredas, falando sobre o caráter de Deus, né? Então ficou muito claro, né, nas tuas palavras como você tem caminhado com Ele na eternidade agora. Sim. Né? Tem caminhado com Ele na eternidade agora. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Como às vezes a gente ama nações, né? E ama outras línguas, né? E eu queria saber de você assim, como é que diz assim, Jesus Cristo é a vida eterna e Ele te ama. Já que você falou tanto de vida eterna, como é que se fala isso em coreano? Né? Nós estamos falando de vida eterna. Sim, como é que sim. se diz assim, Jesus Cristo é a vida eterna e Ele te ama? Como é que eu digo isso para uma pessoa em coreano? 영생이신 예수 그리스도께서 당신을 사랑합니다. Olha, eu não tenho capacidade de repetir, mas com certeza é impactante. 영생 chama-se vida eterna, né? E Jesus, Cristo, Ele te ama. 당신을 사랑합니다. 사랑 é amor. Que bênção. Os coreanos são conhecidos como um povo extremamente... Nós temos muitos missionários na Jocum. Né? A Coreia é um celeiro de missionários. Né? E dentro da missão, quando se fala em coreanos, se fala dentro da missão que eu digo Jocum, né? Se fala como sinônimo de pessoas extremamente apaixonadas, abnegadas, entregues radicalmente, né? Nós temos uma câmera que está filmando você diretamente, né? Então eu queria que depois da minha colocação, eu queria que você olhasse para essa câmera e dissesse para quem está nos assistindo agora, né? Que mensagem você daria para alguém que está com o coração queimando, né? Você veio como imigrante, mas você optou em ficar na nossa nação, né? Você abraçou uma nação que não é a sua, né? E dentro disso essa característica do povo coreano, que é um povo guerreiro, trabalhador, um povo que é honrado. O que é que você diria, né, para essa pessoa que está nos assistindo e o coração está queimando? Né? Que passos ela poderia dar para cumprir a grande comissão, né? Cumprir todo o propósito de Deus na vida dela? Né? O que é que você diria para essa pessoa?
Olhando? Pé. Tá. Olha, eu primeiro quero convidar a entrar na eternidade. Não é algo que vai aparecer. Não. Já está no caminho. É só acreditar que Deus está com você. E primeiro, precisamos ouvir a Ele. Precisamos buscar o Espírito Santo e acordar o Espírito Santo dentro de você. Deixa Ele trabalhar para que possa nós abrir ouvido e ouvir o que Deus tem a dizer. E aceite esse convite que Deus está te convidando à eternidade. E eu posso falar para vocês que realmente a eternidade existe e você pode viver agora, nesse momento, na eternidade. E eu estou vivendo e eu estou gostando. Eu quero que você faça parte disso, que entrar nesse meio da eternidade. E vamos caminhar junto com Ele. Quando a gente caminha junto com Ele, como Noé, que caminhou, e Deus chamou ele justo e íntegro, quando ele caminha com o Senhor. Então vamos caminhar com Ele e ser justo e perfeito, ser íntegro. Não tem pecado. Se a gente andar assim, juntinho com Ele, não tem o que pecar. Então, vem para a eternidade. Vamos viver na eternidade. Muito obrigado, Tony. É um tempo tão especial aqui com você. Foi muito bom conversar contigo e a gente sente que essa amizade ela tem se fortalecido cada vez mais. Sim. Eu vejo que você e Sara são um casal que nos inspira, né, como missionários. Nós temos sido realmente muito abençoados pela sua família, né? A Soyun, né? Também a sua princesa, né? Então nós somos muito gratos por essa família que tem sido bênção, não só para o Brasil, mas pelas nações, né? Eu sei que você tem projetos para outros lugares, alguns lugares a gente pode falar, outros lugares a gente não pode falar, mas você não tem uma visão apenas para a nação brasileira, mas para outros continentes. Eu acredito que nós podemos ter a oportunidade em outro podcast de estar falando também sobre esses projetos futuros, né? Essa mobilização. Nesse exato momento, vocês estão tendo uma ETED, né? Em Jucum Ponte, né? E vocês têm um desafio, né? É uma nação africana. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Você já foi em Guiné? Já foi. Eu fui final de outubro, ano passado. E como é o desafio lá naquela nação? Tudo. Porque é uma nação muçulmana, né? E cada bairro tem mesquita. Eu fiquei muito frustrado com isso. E o que Deus me despertou no coração realmente é ajudar os missionários, ajudar a missão, ajudar pobres. Sabe? E não só levar o evangelho, mas levar o coração. E essa última viagem para Guiné, Deus trouxe uma palavra sobre a estrutura. Então lá não tem uma estrutura tanto físico, tanto espiritual. Então tem uma estrutura espiritual que não é santo. Entendi. Então queremos levar, né, e ter um projeto mais longo prazo, né, e ajudando missionários que já estão lá, né, tanto no Gabon, no Jucum Guiné-Bissau, então, e as outras cidades também, sabe? Então, é estruturar. Muito bom. Antes da gente terminar, eu sei que você tem uma ONG, né? Vida Apoio. Sim, Vida Apoio. Né? Essa ONG, ela, digamos assim, ela funciona à parte da Jucum, não é isso? Ela não faz parte da Jucum, ela é um ministério que você também tem. Sim. E o Vida Apoio, o que é essa ONG, Vida Apoio? Vida Apoio, Deus trouxe esse projeto para
poder abrigar as pessoas que eram dependentes químico, que foi tratado pós-tratamento da dependência química. E muitas pessoas, quando termina o tratamento, não tem para onde voltar. A família não quer aceitar, não tem amigos e acaba voltando um lugar onde foi resgatado. Sim. Então nós damos lugares para poder se ressocializar, né? Ter endereço, para que ele possa arrumar um emprego até, né? Ter obreiros para que possa acompanhar tanto físico, tanto psicologicamente, principalmente espiritual. Então, nós abrimos essa casa que tem masculino e feminino. Sim. E nós estamos trabalhando, né, para que a gente possa ampliar isso, né? Mas não só, o Vida Apoio não só atende que as pessoas que têm dependência química, mas atendemos morador de rua também, né? E se for caso precisa, garota de programa também, né? E também ajudar, como nós temos lá a cidade de Hortolândia, fica perto do Campinas, lá em São Paulo, e nós ajudamos famílias carentes, onde precisa cesta básica, roupas, material escolar, até já pagamos várias vezes conta de luz, conta de água atrasadas, sabe? Então, estamos com o desafio também de abrir um escritório por perto, lá em Hortolândia, né? E agora, lá em Atibaia também, nós recebemos doações, então precisamos um lugar, né? Que não é ministério, não é do Jocum, é separado, então estou vendo um depósito. Antes de vir para Joinville, tem um irmão lá na igreja que queria dividir um galpão, né? Foi bom, assim, bem generoso. Ainda não decidi, mas também a gente está vendo um lugar para poder trabalhar nesse sentido, de receber doação e distribuir doações. Ok, que bênção. Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço nós. Você, Célia, e tanto a Rebeca, sabe? E obreiros que me receberam tão bem. E uma hospedagem assim, hospitalidade tão assim memorável. E foi generoso, né? Comigo eu aprendi muito. E principalmente alunos que são bons ouvintes, né? Espero que essa ETED seja de Deus, que guiado pelo Espírito Santo, que essa ETED trazendo sobrenatural, não só milagre, mas sobrenatural, que tanto que o Espírito Santo traga toda a sabedoria, toda a unção. Amém. E ser ministrado pelo Espírito Santo todos os dias. Amém. Amém. Eu acredito, sabe, Tony, que o Senhor abriu uma vereda entre Joinville e Atibaia. Amém. Né? E nós vamos ampliar Sim. essa vereda, Sim. aprofundar essa vereda. Sim. Que haja uma aliança ministerial, que haja realmente um caminhar na eternidade, Sim. no entendimento do que Deus tem para nós. Então, muito obrigado por ter estado conosco aqui no podcast. Amém. Amém? Obrigado, muito obrigado. Para você que nos ouviu, ficou até agora, né? Eu peço a você então que possa curtir esse vídeo, possa compartilhar o vídeo e também se inscrever no nosso canal. Nós vamos ter esse podcast e muitos outros mais. E se você ficou interessado em Jocum Ponte, né? Depois você pode ir lá no Instagram, coloca lá Jocum Ponte, tudo junto. Você vai encontrar a base do Tony, né? Da Sara, e você vai poder conversar com eles. Mas desde já você já pode orar por essa iniciativa pioneira lá em Atibaia, interior de São Paulo. Então, continua com a gente, seguindo aí a Jocum Veredas. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo podcast.